Oi pessoal, tudo bem? Vamos agora então ver um pouquinho sobre a função quadrática. Primeira coisa, como a gente resolve uma função quadrática? Pela fórmula da resolvente, tá? A fórmula da resolvente é o delta, que a gente conhece no Brasil, e a fórmula para encontrar as duas raízes, x1 e x2. Vamos tentar resolver esse daqui e ver como é que funciona essa fórmula. Menos b, quem que vai ser o b? Lembrando que a gente tem aqui uma função quadrática do tipo polinômica. Você já viu aquele quadro lá e você lembra dele? Você vai ver que esse é o tipo função quadrática polinômica. Então, quem que é o nosso b aqui? Vai ser o menos 4. Se eu já tenho o menos na fórmula, o que acontece? Fica menos 4. Mais ou menos, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes o c, que é 5, dividido por 2 vezes o a, que é menos 1, certo? Então, como que vai ficar? Menos com menos, mais, então fica 4. Mais ou menos, 4 ao quadrado, 16. 16, menos 4 vezes menos 1, mais 4. 4 vezes 5, 20. Então, 16 mais 20. 2 vezes menos 1, menos 2. 4, mais ou menos, raiz de 36 dividido por menos 2. Qual é a raiz de 36? 6. 6 vezes 6, 36. 4 mais 6. Agora eu vou dividir em duas partes, a minha raiz 1 e a minha raiz 2. 4 mais 6 dividido por menos 2 e 4 menos 6. Por que eu estou fazendo isso? Porque tem o mais e o menos aqui. Então quer dizer que são duas raízes, duas contas. 4 mais 6, 10, dividido por menos 2. 10 dividido por 2, 5. Com o negativo fica negativo, menos 5. 4 menos 6, menos 2, dividido por menos 2. Menos com menos, mais 2 dividido por 2, 1. Então, 1 positivo. Então, as minhas duas raízes serão menos 5 e 1. Agora, vamos ver como que a gente vai graficar essa função. Lembra aqui que as nossas raízes são menos 5 e 1. O gráfico é uma parábola, tá? Como assim parábola? Lembra que função linear é reta e na quadrática vai ser parábola. Parábola para cima, para baixo. Para cima o meu a vai ser positivo. Para baixo o meu a vai ser negativo. Aqui o meu a é o quê? Menos 1. Então ela vai ser para baixo. Eu tenho aqui menos 5 e aqui 1. E como que eu sei onde vai estar o meu eixo y? Justamente aqui. Lembra que esse é o ponto que corta, a minha parábola corta o eixo y. Então, vai ser 0, 5. Então, vou passar aqui. Esse vai ser o 5. Por quê? Porque ele é o ponto 5 no y e 0 no x. Por que 0? Porque o x conta assim, né? 1, 0, 1, menos 1, né? E por assim vai. Então, a minha parábola é essa daqui. Vou fazer em vermelho para ficar destacado. O que a gente tem que analisar nessa parábola? Primeira coisa, intervalos de crescimento, decrescimento, conjunto positividade e negatividade. Como que eu acho isso? Aonde a minha parábola cresce, aonde ela decresce, aonde ela é positiva e aonde ela é negativa. Para isso acontecer, eu preciso saber outra coisa, que é o chamado vértice da parábola. O vértice, ele é justamente o ponto mais alto da minha parábola, ou o mais baixo, se ela for para cima. Então, como que eu acho esse vértice? O vértice tem uma fórmula. Lembrando que vértice é um ponto, então um ponto tem x e y, certo? Então, eu tenho x do vértice e o y do vértice. Como eu encontro o x do vértice? Menos b sobre 2 vezes a. Quanto que vale o nosso b? Menos 4. Então, menos 4, 2 vezes menos 1, que é o meu a. Vai ficar 4 dividido por menos 2,
vai ficar vértice é igual a menos 2 no x. Então, sabemos que no x ele é menos 2. E no y, eu vou substituir esse menos 2 na minha função para encontrar o y do vértice. Então, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, mais 5. Menos 2 ao quadrado vai ficar 4 positivo, porque menos com menos, mais. Só que tem o menos ainda de fora. Além do menos ao quadrado, tem o menos de fora. Então, fica menos 4, mais, porque aqui é menos e mais, menos e menos. 4 vezes 2, 8, mais 5. Aqui, 8 menos 4, sobra 4. Com 5, 9. Então, sabemos que o nosso y do vértice é 9. Não está em escala, tá? Porque aqui eu tô só fazendo um exemplo para vocês. Mas com isso a gente consegue identificar o nosso vértice. Então, o nosso ponto vértice, ele é feito por menos 2 e 9. Com isso, a gente consegue determinar os intervalos de decrescimento e crescimento e os conjuntos positividade e negatividade. Como que eu calculo o intervalo de crescimento e decrescimento? Crescimento é quando a minha parábola está crescendo. E eu vou olhar para o eixo x. Então, aonde que ela cresce? Ela vem lá do menos infinito, cresce, 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 até o menos 2. Por quê? Porque a partir do menos 2, ela vai começar a decrescer, e ela vai decrescer até o mais infinito. Então, o meu intervalo de decrescimento, primeiro eu vou fazer o de crescimento. O intervalo de crescimento vai ser igual do menos infinito até o 2 fechado, e o intervalo de decrescimento vai do 2 até o mais infinito. Esse negócio de fechado e aberto, vocês vão entender melhor em equação, mas basicamente ela passa justamente por esse ponto, menos 2, então por isso que é fechado. E agora o conjunto positividade e negatividade. Eu também vou olhar para o x, só que eu vou olhar para o meu eixo x. Vou olhar para onde ela está para cima do eixo x e para onde ela está para baixo do meu eixo x. Então, eu vou dividir esse gráfico aqui em duas partes. Olhando para o nosso eixo x, aqui, eixo x. A nossa parábola está para cima do eixo x ou para baixo? Para baixo. Então, antes do menos 5, ela é negativa. Aqui ela está para cima do eixo x, certo? Então, ela é positiva. E aqui ela está para baixo, porque continua, né? Depois do 1 até o infinito positivo. Então, ela está para baixo, negativo. E aí, eu posso fazer os meus conjuntos. Conjunto positividade vai ser do menos 5 ao 1. E o meu conjunto negatividade será do menos infinito até o menos 5, união do 1 até o mais infinito. Tudo bem? Então, vamos praticar um pouquinho mais com alguns exercícios de tipo parcial.